O sexto degrau da escada da vida. O provérbio que diz: assim como um homem pensa no fundo do coração, assim ele será. Não apenas abrange toda a vida de um homem, mas é tão abrangente que alcança qualquer condição e circunstância de sua vida. Um homem é literalmente o que ele pensa, e seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. James Allen escreveu estas sábias palavras há mais de 100 anos em seu pequeno livro Como um Homem Pensa, do qual foram extraídas, foi festejado por incontáveis gerações como uma das mais poderosas e significativas diretrizes para uma vida boa em todos os tempos. Sobre os conselhos de valor inestimável de Allen, faço apenas uma observação dirigida ao investigador atual sobre a verdade. Em relação à referência do autor à humanidade como sendo o homem, um costume de sua época, tive muito trabalho para converter as palavras do brilhante autor para a primeira pessoa, sem alterar seu sentido de qualquer modo, para que você entenda que cada declaração solene para uma vida melhor se aplica a você, seja homem ou mulher. Ninguém ousou mexer com essas poderosas palavras por mais de um século até agora. O sábio provérbio que diz: assim como penso em meu coração, assim eu sou, não apenas engloba todo o meu ser, mas é tão abrangente a ponto de alcançar qualquer condição e circunstância de minha vida. Sou literalmente aquilo que penso, e meu caráter é a soma final de todos os meus pensamentos. Assim como a planta brota da semente, não podendo existir sem ela, cada ato meu brota das sementes escondidas que constituem meus pensamentos. E a ação não poderia se manifestar sem eles. Isto se aplica tanto aos atos deliberados como aos atos ditos espontâneos ou não premeditados. Sou feito ou desfeito por mim mesmo, no arsenal dos pensamentos. Forjo as armas pelas quais também me destruo. Também moldo as ferramentas com que posso construir para mim mansões divinas de alegria, força e paz. Através da escolha certa e da aplicação precisa do pensamento, sou capaz de ascender em direção à perfeição divina. Pelo abuso e pela aplicação errônea do pensamento, desço abaixo do nível do mundo animal. Entre esses dois extremos estão todos os graus do caráter, e eu sou o fabricante e comandante deles. Dentre todas as belas verdades relativas ao nosso ser, e que foram restauradas e trazidas à luz nesta era, nenhuma é tão reconfortante quanto a que reflete a promessa divina e a confiança de que eu sou o comandante do meu pensamento, o moldador do meu caráter, e o fabricante e modelador da minha condição, do meu ambiente e do meu destino. Sendo um ser dotado de poder, inteligência e amor e o criador de meus próprios pensamentos, tenho a chave de qualquer situação e possuo dentro de mim um agente transformador e regenerador pelo qual posso me tornar tudo o que eu quiser. Sempre sou o comandante, até mesmo em meu estado de maior fraqueza e abandono. Mas, em minha fragilidade e degradação, continuo sendo o comandante e dono de minha própria casa, mesmo mal administrada. Quando começo a refletir sobre minha condição e a buscar diligentemente a lei sobre a qual se assenta o meu ser, então me torno sábio. Começo a dirigir minhas energias com inteligência e passo a modelar meus pensamentos para temas frutíferos. Apenas depois de muito procurar e garimpar é que o ouro e os diamantes são encontrados. E portanto posso encontrar cada verdade relacionada com o meu ser se eu cavar profundamente na mina de minha alma.
Minha mente pode ser comparada a um jardim, o qual pode ser cultivado inteligentemente, ou posso permitir que cresça selvagem. Porém, seja ele cultivado ou negligenciado, ele deve e vai produzir frutos. Se nenhuma semente útil for colocada no jardim, então uma abundância de sementes de ervas daninhas inúteis irá simplesmente cair nele, continuando a reproduzir sua espécie. Da mesma maneira que um agricultor cultiva sua gleba de terra, mantendo-a livre de ervas daninhas e cultivando os legumes, frutas e flores que quiser, eu também posso tomar conta do jardim de minha mente e capinar todos os pensamentos errôneos, inúteis e impuros, cultivando em direção à perfeição as flores e frutas de pensamentos certos, úteis e puros. Seguindo este processo, descobrirei que sou o jardineiro mestre de minha alma, o diretor de minha vida. Somente serei golpeado pelas circunstâncias enquanto acreditar ser uma criatura moldada por condições externas. Quando eu perceber que efetivamente sou um poder criativo e que posso comandar o terreno e as sementes escondidas de meu ser, através das quais as circunstâncias se desenvolvem, tornarei o legítimo comandante do meu ego. Cada semente de pensamento plantada ou deixada cair no terreno da mente, ao criar raízes ali, produz seu próprio fruto, florescendo cedo ou tarde em ação e suportando sua própria colheita de oportunidades e circunstâncias. Os pensamentos bons geram frutos bons, assim como os pensamentos ruins geram frutos ruins. O mundo exterior das circunstâncias se adapta ao mundo interior do pensamento, e tanto as condições externas, agradáveis como as desagradáveis, são fatores que se dirigem para o bem intrínseco do indivíduo. Como ceifeiro de minha própria colheita, eu aprendo tanto pelo sofrimento como pela felicidade. Eu não atraio o que eu quero, mas atraio pelo que sou. Meus caprichos, fantasias e ambições são frustrados a cada passo, mas meus pensamentos e desejos são alimentados com sua própria comida, seja ela saudável ou não. A divindade que molda nossos propósitos está dentro de mim, é meu próprio ego. Os bons pensamentos e as boas ações nunca podem produzir maus resultados. Os maus pensamentos e as más ações nunca podem produzir bons resultados. Nada pode provir do pé de milho senão o próprio milho, e nada provém da urtigueira senão urtigas. Todos nós compreendemos e aceitamos essa lei natural, mas poucos são os que entendem sua aplicação nos mundos mental e espiritual. Muito embora seu funcionamento nesses mundos seja igualmente simples e sem desvios. E por isso não cooperamos com a lei. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento voltado para uma direção errada. É uma indicação de que eu não estou em harmonia comigo mesmo. O único e supremo benefício do sofrimento é o da purificação, queimando tudo que é inútil e as impurezas. O sofrimento cessa quando me torno puro. À medida que começo a alterar meus pensamentos em relação às circunstâncias e às pessoas, elas se alterarão a meu favor. A prova desta verdade está em cada um de nós e, portanto, ela é passível de fácil investigação através de introspecção sistemática e autoanálise. Quando eu alterar radicalmente meus pensamentos, ficarei surpreendido com a transformação que essa verdade realizará nas condições materiais de minha vida. O pensamento não pode ser mantido em segredo. Ele se cristaliza rapidamente num hábito e este se concretiza numa circunstância. Os pensamentos de medo, dúvida e indecisão se concretizam em fracasso e dependência servil, ao passo que os pensamentos de coragem e autoconfiança se concretizam em sucesso e plenitude. A persistência numa determinada linha de pensamento, seja ela boa ou má, pode produzir seus efeitos no caráter
e nas circunstâncias. Não posso realmente escolher minhas circunstâncias, mas posso escolher meus pensamentos e, portanto, de modo indireto, mas seguro, moldar minhas circunstâncias. Se eu fizer cessar meus pensamentos negativos, todo mundo será mais gentil comigo e estará pronto para me ajudar. Se eu afastar meus pensamentos fracos e doentios, as oportunidades brotarão a cada ocasião para ajudar a concretizar minhas fortes resoluções. Se eu desenvolver pensamentos bons, nenhum duro destino me conduzirá até a miséria ou a vergonha. O mundo é como um caleidoscópio, e as variadas combinações de cores que surgem a todo momento constituem quadros perfeitamente ajustados a meus pensamentos, sempre em movimento. Meu corpo é o criado de minha mente. Ele obedece às operações da mente. Tenham sido elas deliberadamente escolhidas ou automaticamente expressas. Sob o efeito de pensamentos ilícitos, meu corpo afunda rapidamente em doença e a decadência. Ao comando de pensamentos alegres e bonitos, ele se veste com trajes de juventude e beleza. A doença e a saúde, assim como as circunstâncias, estão arraigadas no pensamento. Pensamentos doentios se manifestarão através de um corpo doentio. É fato comprovado que os pensamentos de medo podem matar um homem tão rapidamente quanto uma bala. E eles estão matando milhares de pessoas continuamente, com toda certeza, embora com menos rapidez. As pessoas que vivem com medo de doenças são as que contraem. A ansiedade abate rapidamente o corpo inteiro e o deixa propenso a contrair uma doença, ao passo que os pensamentos impuros, até mesmo quando são saciados fisicamente, farão o sistema nervoso logo desmoronar. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Se eu purificar a fonte, tudo ficará puro. Uma mudança de dieta não me ajudará se eu não mudar meus pensamentos. Quando eu purificar meus pensamentos, não vou mais desejar a comida impura. Os pensamentos limpos geram hábitos limpos. Os homens santos que não lavam o corpo não é um santo. Aquele que fortalece e purifica seus pensamentos não precisa temer o micróbio maléfico. Se eu quiser aperfeiçoar meu corpo, tenho que preservar minha mente. Se eu quiser renovar meu corpo, tenho que embelezar a minha mente. Os pensamentos de malícia, inveja, decepção e melancolia roubarão meu corpo da sua saúde e graça. Um rosto amargo não é resultado do acaso. Ele foi constituído pelos pensamentos de amargura. As rugas que arruinam o rosto são geradas por insensatez, paixão e orgulho. Como não posso ter um lar doce e saudável a menos que eu deixe o ar e os raios de sol entrarem livremente nos aposentos? Do mesmo modo, um corpo forte e um semblante radiante, feliz e sereno só podem resultar da livre admissão em minha mente de pensamentos de alegria, benevolência e serenidade. Não há nenhum médico comparável ao pensamento alegre para dissipar enfermidades do corpo. Não há nenhum consolador comparável à benevolência para dispersar as sombras do pesar e da tristeza. Viver continuamente sob pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita e inveja é ficar confinado numa prisão feita por si próprio. Mas pensar bem a respeito de todos, ficar feliz com todos, aprender a achar pacientemente o lado bom em todos, estes pensamentos são os verdadeiros portais do céu. E viver o dia a dia com pensamentos de paz para cada criatura trará uma paz abundante para o possuidor de tais pensamentos. Nenhuma grande realização ocorrerá enquanto o pensamento não estiver vinculado ao propósito. A maioria das pessoas permite que a árvore do pensamento fique vagueando no oceano da vida. A falta de objetivos é um vício, e este vaguear não deve continuar em mim se eu quiser fugir para longe da catástrofe e da destruição.
Se eu não tiver nenhum propósito central em minha vida, posso me tornar uma presa fácil das preocupações insignificantes, dos medos, das dificuldades e do autocompadecimento. Todos eles indicadores de fraqueza, conduzindo seguramente na mesma direção que os pecados deliberadamente planejados, para o fracasso e infelicidade e as perdas. Tenho que conceber um propósito legítimo em meu coração e ter a intenção de realizá-lo. Devo tornar este propósito o ponto central dos meus pensamentos. Ele pode assumir a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objetivo concreto qualquer, a meu critério. Mas, qualquer que seja ele, devo direcionar meus pensamentos firmemente para o propósito que determinei a mim mesmo. Devo tornar este propósito meu dever supremo e me dedicar completamente a alcançá-lo, não permitindo que meus pensamentos vagueiem por fantasias efêmeras, pelos desejos e pela imaginação. É esta a nobre estrada em direção ao autocontrole e à verdadeira concentração do pensamento. Mesmo se eu fracassar repetidamente em realizar meu propósito, como pode acontecer até eu superar a fraqueza? A força de caráter que eu adquirir será a medida de meu verdadeiro sucesso. E isto formará um novo ponto de partida para o poder futuro e o triunfo. Aqueles que não estão preparados para a realização de um grande propósito deveriam fixar seus pensamentos no perfeito desempenho de suas responsabilidades. Não importa quão insignificante sua tarefa possa parecer, apenas deste modo é que seus pensamentos podem ser reunidos e focalizados e a resolução e energia ser desenvolvidas, e então nada haverá que não possa ser realizado. Afastar a falta de objetivos e a fraqueza e começar a pensar com um propósito é entrar nas fileiras dos fortes, que só reconhecem o fracasso como sendo um dos caminhos para as realizações, que fazem com que todas as condições lhes sirvam e que pensem com firmeza, tentam sem temor e realizam com proficiência. Quando eu estabelecer metas para mim, projetarei mentalmente um caminho reto para a realização delas, não olhando para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e medos serão rigorosamente excluídos. São elementos desintegradores que comprometem o esforço em linha reta, tornando-o ineficaz e inútil. Os pensamentos de dúvida e medo nunca realizaram coisa alguma e nunca conseguirão realizar nada. Eles sempre conduzem ao fracasso. Quando eu tiver triunfado sobre a dúvida e o medo, terei então triunfado sobre o fracasso. Cada um dos meus pensamentos se aliará ao poder e todas as dificuldades serão corajosamente enfrentadas e sabiamente superadas. Tudo aquilo que eu alcançar e tudo o que eu não conseguir alcançar serão resultado direto de meus próprios pensamentos. Minha fraqueza e força, pureza e impureza são minhas próprias e não de outro. Elas são geradas por mim mesmo e não por outro. E elas só podem ser alteradas por mim e nunca por outro. Minha condição também é somente minha, e meu sofrimento e também minha felicidade brotam totalmente de meu interior. Assim como penso, assim eu sou. Enquanto eu continuar a pensar assim, permanecerei assim. Uma pessoa forte não pode ajudar uma mais fraca, a menos que a mais fraca esteja disposta a ser ajudada. Com os meus próprios esforços, tenho que desenvolver a força que admiro nos outros. Ninguém, a não ser eu, pode mudar minha condição. E eu só posso subir, conquistar e alcançar através da elevação dos meus pensamentos. Só posso permanecer fraco, decaído e infeliz se me recusar a elevar meus pensamentos. Não há progresso algum, nenhuma realização sem sacrifício. E meu sucesso no mundo dependerá do quanto eu fixar minha mente no desenvolvimento dos meus planos e no fortalecimento de minha resolução e autoconfiança. E quanto mais alto eu erguer meus pensamentos, tanto maior será meu sucesso e mais abençoadas e duradouras serão minhas realizações. As vitórias alcançadas por pensamentos de retidão só podem ser conservadas com vigilância. Muitos
tornam-se transigentes quando o sucesso está assegurado e rapidamente retornam para o fracasso. Para realizar pouco, preciso apenas de um sacrifício pequeno. Para alcançar muito, tenho que sacrificar muita coisa. Para alcançar grandes alturas, tenho que fazer grandes sacrifícios. Se eu aprecio uma bonita visão, um ideal elevado em meu coração, um dia vou realizá-lo. Colombo acalentava a visão de um novo mundo e ele o descobriu. Copérnico criou a visão de uma multiplicidade de mundos em um universo mais amplo e ele revelou isso. Buda tinha a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita e entrou nele. Acalentarei minhas visões, acalentarei meus ideais, acalentarei a música que mexe com meu coração. A beleza que se forma em minha mente, pois através deles crescerão todas as condições maravilhosas, todo o ambiente divino, e através destes, se eu permanecer fiel a eles, meu mundo será finalmente construído. Sonharei em sonhos altos, e, à medida que eu sonhar, assim irei me tornar. Minha visão é a promessa daquilo que serei um dia. Meu ideal é a profecia daquilo que finalmente desvendarei. A maior das realizações era inicialmente e por certo tempo um sonho. Existe um carvalho adormecido numa bolota. O pássaro espera no ovo. E, na visão mais alta da alma, um anjo se move em vigília. Os sonhos são as sementes das realidades. Minhas circunstâncias atuais podem parecer difíceis e sem esperança, mas elas não permanecerão assim por muito tempo. Se eu perceber um ideal e me esforçar para alcançá-lo, agora compreendo que realizarei a visão do meu coração, seja ela simples ou grandiosa, pois sempre gravitarei em torno daquela que no fundo eu mais amo. Em minhas mãos serão colocados os resultados exatos de meus próprios pensamentos. Receberei aquilo que conseguir ganhar, nem mais nem menos. Qualquer que seja meu ambiente atual, irei cair, permanecer ou subir através de meus pensamentos, minha visão, meu ideal. Ficarei tão pequeno quanto desejar, tão grande quanto minha maior aspiração. A pessoa irrefletida, o ignorante e o indolente, os quais veem apenas os efeitos aparentes das coisas e não as próprias coisas, falam da sorte, do destino e do acaso. Ao verem um homem tornar-se rico, eles dizem: "Que sorte que ele tem!" Ao observarem um outro que se tornou um expoente intelectual, falam: "Como ele é favorecido!" E notando o caráter santo e a influência abrangente do outro, comentam: "Como a sorte o ajuda em cada ocasião!" Eles não veem as tentativas, fracassos e lutas e que essas pessoas se submeteram voluntariamente para adquirirem sua experiência. Eles não têm conhecimento algum dos sacrifícios que foram feitos para se ganhar experiência, dos sacrifícios feitos ou dos esforços despendidos para que o insuperável fosse superado. Em todas as atividades humanas existem esforços e os resultados. E a intensidade do esforço é a medida dos resultados. A sorte não é uma medida dos resultados. Os dons, os poderes, os bens materiais, intelectuais e espirituais são os frutos do esforço. Eles constituem pensamentos completados, objetivos conseguidos, visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você grava em seu coração, é através disso que você construirá sua vida e é através disso que você virá a ser aquilo que será.